Fala aí, rapaziada, ligada no Leitura de Jogo. Eu tô aqui com o Caio Torres para mais uma leitura da rodada. Fala galera, agora faltam pelo menos 3 rodadas para acabar o campeonato e a disputa pela liderança segue acirrada, tanto quanto a disputa para ver quem vai ser rebaixado esse ano. É isso aí, ó. Tá pegando fogo mesmo, hein? De confirmado mesmo, só o Botafogo rebaixado, mas de resto, tá em aberto tanto a disputa contra o rebaixamento quanto a disputa do campeonato, como o Caio bem disse. E agora vamos falar aqui do empate em 3-3, jogaço, hein, Caio? Bahia e Goiás. Um segundo turno, acho que não dá para dizer perfeito do Goiás, porque não teve grandes sequências de vitórias, mas é um segundo turno raçudo demais, diferentemente do que ele apresentou no primeiro turno. O time vem de bons jogos, vem realmente lutando para não ser rebaixado, e na minha visão, já merece muito mais não cair para a Série B do que propriamente o Vasco, que também está ali na zona de rebaixamento, mas não tem demonstrado tanta raça e tanta vontade de permanecer na Série A quanto o Goiás tem demonstrando nesse segundo turno, né? Os gols do Bahia foram marcados pelo Gilberto, não é o do BBB, mas é o Gilberto do Bahia, Novaes e Alisson, e o gol do Goiás, dois foram marcados pelo Fernandão e um pelo Lopes. O Goiás, Bruno, chegou a ter 17 finalizações na partida. Então, realmente, sim, dá para ver como que o Goiás tem corrido atrás, mesmo com muita força e determinação de permanecer na Série A. É isso aí, realmente é memorável, assim, tem que dar valor ao esforço do Goiás, realmente, porque eles estão dando sangue, né? E aproveitar aqui que eu não falei antes, o jogo do Curitiba contra o Palmeiras vai ser adiado, né, Caio? Para dia 17, por isso que Exatamente. não ocorreu. E já que a gente falou de Palmeiras, vamos falar de Santos, que enfrentou o nosso querido batedor de gigantes. Agora que não tem Libertadores, eles não pouparam o time todo, né? O Santos, não botaram o Sub-13 para jogar. Fizeram isso para jogar a final da Libertadores e acabaram perdendo a vaga para a Libertadores, né, cara? Exatamente, Bruno. E o pior de tudo, que eles podem acabar perdendo a vaga para a Libertadores também no Campeonato Brasileiro, já que com esse empate, o time ficou bem mais longe de conseguir pelo menos a oitava posição, que nesse momento é do Corinthians. Então, se a gente fizer uma conta, se o Grêmio vencer o Palmeiras na Copa do Brasil, o G7 vira G8. E aí, quem está em oitavo colocado pelo menos consegue ir para a pré-Libertadores, né? O Santos, nesse momento, é o 11º, com 47 pontos. Então, na minha visão, está muito mais fácil o Santos perder a vaga na Sul-Americana do que conseguir a vaga para a pré-Libertadores. Então, talvez tenha ter poupado todos os times nessa sequência que teve antes da final da Libertadores, pensando na final e tentando garantir o título, assim, garantir a vaga, acabou pesando muito para o time do Santos, né? Pois é, o Cuca assumiu o risco e infelizmente não rolou. Perdeu para o time que não fez gol no Mundial ainda. Complicado. É isso aí, vamos agora para mais um empate. Seu querido Flamengo contra o nosso querido Bragantino empataram em 1-1. Não ficou muito bom para você não, né? Não ficou muito bom, mas poderia ser pior, porque é impressionante. Acho que tá todo mundo que gosta de futebol e está acompanhando esse Campeonato Brasileiro tá vendo como está sendo essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? O Inter perde, o Flamengo perde, o Inter ganha, o Flamengo ganha, e aí fica nisso, um querendo entregar o título para o outro. O Flamengo, com esse empate, ficou apenas um pontinho atrás do Internacional, que perdeu por si só, né? Perdeu a chance de abrir novamente 4 pontos de vantagem. E o Flamengo, por ele mesmo, também perdeu a chance de assumir a liderança, faltando 3 rodadas para acabar. Então, acredito que o empate tenha ficado assim de bom tamanho por ter diminuído a vantagem um pouco mais, agora é só apenas de um ponto, mas faltou atenção no jogo contra o Bragantino. O Isla, ele não pode dar aquela bobeira que ele deu no gol do Ítalo. Na cabeça dele, ele achou que a bola ia passar por ele e ele deixou na sequência. Ele não viu se tinha um adversário atrás que poderia roubar a bola e fazer o gol. Finalizações, o Flamengo tem pecado muito. Eu já disse aqui que o Flamengo é o time que mais cria chances de gols no Campeonato Brasileiro e também é o time que mais perde gols feitos no Campeonato Brasileiro. Então é realmente muito complicado. O Flamengo tem que conseguir equilibrar esse ponto para fazer gols e tentar ultrapassar o Inter e ser campeão. Esses dados de finalização aí estão do jeito que o Diniz gosta, hein, Caio?
Realmente está complicado aí. Bom, pulando agora para mais um carioca, né? Esse jogo que foi mais bater em cachorro morto do que tudo, 5-2 no Grêmio em cima do Botafogo, Vitor que me perdoe. Mas é isso aí, né? É, Bruno, o Botafogo que na 34ª rodada, né, tinha sido rebaixado já estava sacramentado isso, e agora está jogando mesmo para cumprir tabela, para passar mais vergonha, e acabou passando essa vergonha aí contra o Grêmio. Eu poderia dizer que o jogo poderia ter sido pelo menos 8-4 para o Grêmio, porque foram muitas chances perdidas no time gaúcho. Também tiveram várias chances perdidas pelo time do Botafogo. Foi um jogo onde, como eu posso dizer, eles não estavam ligando para nada, sabe? Só queria atacar mesmo e acabou tendo um jogo espetacular, como vimos. Os gols do Grêmio foram marcados pelo Alisson, Jean-Pierre, Churi e 2 gols do Matheus Henrique. Já o Botafogo, os gols foram marcados pelo Navarro e pelo Matheus Babi. É isso, né? Infelizmente, a gente vê essa situação aí do Botafogo complicada, não dá mais para reverter, né, Caio? Mas, pelo outro lado, a gente vê um ótimo jogo do Grêmio. Agora vamos para o jogo aí que você gostou muito, a derrota do Inter para o Sport por 2-1. Exatamente. Como eu disse na análise do jogo do Flamengo, né, essa vitória do Sport foi primordial para a equipe rubro-negra, né, tanto o rubro-negro Flamengo, tanto o rubro-negro Sport, que com essa vitória o Sport deixou a zona de rebaixamento, agora está ali a 4 pontos à frente do Vasco, que é o primeiro time do Z4, né, e além de ter ajudado bastante o Flamengo. Eu consegui acompanhar o jogo e até o jogador do Inter ser expulso aos 20 do primeiro tempo, o jogo estava bem equilibrado, estava bem parelho. Só que aí com a expulsão, o Sport conseguiu aproveitar o jogo de uma forma magnífica, Bruno. Os gols foram marcados por Marrão e Dalberto. E o gol do Marcão foi impressionante. O cara arrancou do meio de campo, deixou 2 para trás e fez o gol. O goleiro do Inter estava mal posicionado dentro do gol, né? Eu acho que a escolha dele de fechar o ângulo não foi a mais esperta possível e acabou tomando o gol. Mas eu não sei se você teve a oportunidade de ver o jogo, o Sport criou várias oportunidades de fazer gol. O Thiago Neves chutou 2 bolas na trave, o goleiro do Inter salvou o jogo demais. O Inter também chegou a empatar com o Patrick e deixar o jogo em 1-1, mas logo depois o Sport já fez o segundo. No segundo tempo, só segurou a vantagem, deu alguns sustos com bola na trave, e o Inter não conseguiu fazer muita coisa. Pois é, né? Não teve o efeito Abelão dessa vez. O Thiago Neves fez o que ele esqueceu de fazer contra o Flamengo e no final venceu o campeão de 87, né? Vamos pro próximo jogo. Próximo jogo Há agora. controvérsias. Próximo jogo, Fortaleza desceu um 3-0 magnífico em cima do Vasco. Exatamente. O Fortaleza que se encontrava na mesma situação que o Sport antes de começar a rodada, ambos os times estavam na zona de rebaixamento. Só que com essa vitória, o Fortaleza também foi a 41, ficando 4 pontos longe da zona de rebaixamento, né? Que, como eu disse, é o Vasco, que está em 17º colocado, abrindo a zona de rebaixamento. Os gols do Fortaleza foram marcados por Igor Torres, David e Romarinho. E o Vasco se afundando, né? 37 pontos. O Bahia também tem 37 pontos. Então, o Vasco, assim, empatando e o Bahia perdendo, o Vasco consegue sair do Z4, pelo menos nessa próxima rodada, né? E aí fica a situação difícil para a torcida do Vasco. Eu queria saber de você, se você fosse vascaíno, o que você faria? A próxima rodada é Vasco Internacional. Você venceria o Inter para se salvar do rebaixamento ou entregaria o jogo para o Inter, para o seu maior rival, não ser campeão brasileiro? Olha, dadas as circunstâncias, a melhor opção para mim seria sentar e chorar. Mas já que você me deu só essas duas opções bem ruins, eu escolheria me salvar, né? O que o rival tá fazendo, eu realmente não ia me importar, não. O negócio é salvar meu time, mas a gente sabe que muitos torcedores aí torcem muito para o Vasco poder contribuir um pouquinho para diminuir as chances do Flamengo, né? A gente sabe como é que é forte a rivalidade, mas eu, se fosse
membro do time do Vasco a escolher me salvar, como prioridade. Então, é É isso aí, né? assim, é assim que eu espero. Com certeza. Então, vamos para os próximos jogos agora. Uma onda de 3 empates, né? Vamos começar aqui pelo São Paulo contra o Ceará por 1-1. O São Paulo, que a gente já está em fevereiro, o feriado de carnaval já começou e o São Paulo ainda não venceu nenhuma partida em 2021. Dessa vez conquistou um empate em casa diante do Ceará, né? O interessante, Bruno, que os 2 gols da partida foram marcados nos acréscimos do segundo tempo. O Ceará fez o primeiro gol com o Léo Exu aos 93 e o Luciano foi empatar para o São Paulo aos 97. O Luciano fez o gol, a bola rolou no meio de campo e o juiz apitou o final da partida. Então, assim, Que isso. fortes emoções nos últimos minutos do jogo e mesmo assim o tricolor paulista não saiu com a vitória. Mais um empate em 0-0 dessa vez. O meu Flusão empatou com o Atlético Mineiro. Eu realmente esperava, dessa vez eu esperava que o Fluminense tivesse chances de ganhar e realmente teve. Inclusive no finalzinho, né? Uma coisa que não me deixou muito feliz foi aquele gol perdido no final. Mas é isso, né? Empatar com o Atlético Mineiro também não tá ruim. Garantimos aí certamente uma grande possibilidade de ir para a próxima Libertadores no ano que vem. E eu queria saber de você, Caio. Quais foram as suas impressões do jogo? Então, Bruno, eu acredito que tanto o Atlético Mineiro quanto o Fluminense, esse empate não foi o que os dois esperavam, porque os dois precisavam da vitória acima de tudo. Independente de que eles estejam em boas colocações, não brigam para ser rebaixado e tal, mas, por exemplo, se o Fluminense tivesse vencido a partida, ele matematicamente estava garantido na Libertadores nessa próxima temporada. Independente se fosse direto na fase de grupo ou iniciando na pré-Libertadores. Independente disso, ele estava na Libertadores. Se o Galo tivesse vencido a partida, ele estaria a 3 pontinhos do Internacional. Então ele estaria a 3 pontos de assumir a liderança, tendo 9 jogos, não, tendo 9 pontos em disputa. Então, com certeza, para os dois, esse empate não ficou muito legal, não. Pois é. A situação ali tá um pouco desbalanceada, digamos assim, para o Atlético Mineiro, né? Existe a chance aí do Sampaoli sair para o Olympique de Marseille. E ao mesmo tempo tem boas notícias, né? Chegaram reforços aí, chegou o Dodô, chegou o Hulk, tá para chegar o Nacho do River Plate, que é um baita de um jogador. Claro que os investimentos também vão ser importantes aí para convencer o Sampaoli a ficar, né? Então vamos para mais um empate agora, né? Dessa vez outro 3-3, assim como o primeiro jogo que nós falamos aqui, Corinthians e Atlético Paranaense. Foi um jogo muito bom, onde o Corinthians abriu o placar, o Furacão empatava, o Corinthians fazia 2-1, o Furacão empatava, 3-2 e o Furacão empatou de novo. Com os gols, 2 gols do Corinthians foram marcados por Matheus Mosquito e o terceiro pelo Gabriel, e os gols do Furacão foram Abner, Fernando e Vitinho. Foi um jogo bem interessante, assim, as duas equipes protagonizaram um grande jogo de futebol. Eu acho que esse empate em 3-3 foi muito justo pelo que apresentou a partida, né? O Corinthians, ali na 8ª posição, tem a chance de entrar na pré-Libertadores, caso o Grêmio seja campeão da Copa do Brasil, e o Furacão também briga pela mesma situação. Se o Furacão tivesse vencido o Corinthians, ele, Atlético Paranaense, seria o 8º colocado e dependeria da vitória do Grêmio na Copa do Brasil para ir para a pré-Libertadores. Então essa briguinha ali do 8º ao 13º tá muito boa para ver quem vai conseguir essa última vaga na pré-Libertadores, caso o Grêmio vença a Copa do Brasil. Mas é isso aí, né, Caio? Vamos encerrando mais uma leitura da rodada aqui. Queria agradecer de novo pela sua presença. Que isso, Bruno, eu que agradeço, é sempre bom aqui fazer essas análises do Campeonato Brasileiro com você e aí que vença o melhor, né? Pois é, que vença o melhor realmente. Meu time não tem chance não, então eu não ligo para quem seja campeão não. Fusão na Libertadores é nós.